Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Com a proximidade do próximo domingo, dia 2 de outubro, eu estou usando a oportunidade de gravar esse vídeo para dar algumas orientações de como escolher o nosso candidato. Eu tenho recebido alguns pedidos de alguns irmãos, de algumas pessoas, em relação em quem votar para os cargos eletivos: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Eu quero também expressar minha opinião baseado na palavra de Deus. Aproveitando, eu quero destacar um texto bíblico quando diz que a Bíblia nos relata que nós não somos deste mundo, nós não devemos amar as coisas deste mundo. Quando a Bíblia fala essa expressão, que nós não somos deste mundo, ou que nós não devemos amar este mundo, ela está nos dizendo que nós não devemos nos prender aos valores deste mundo. Este texto não pode ser utilizado como a não participação de um processo político. Muito pelo contrário, como cristãos, nós devemos manifestar a nossa opinião. Não queremos aqui de maneira nenhuma misturar a política com a religião. Não, não é isso. Queremos, como cidadãos que somos, expressar a nossa opinião baseado na palavra de Deus, baseado nos princípios, nos valores da palavra de Deus. E eu quero destacar algumas questões importantes em relação a essa orientação. A primeira delas, orar. Orar por todas as autoridades. A palavra de Deus, lá no primeiro livro de Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos o quê? Uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável para Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Interessante observarmos que a palavra de Deus está nos dando um direcionamento. Nós devemos orar por todas as autoridades. Com qual objetivo? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade, com toda dignidade. É a palavra de Deus que nos orienta em relação a isso. Então, a primeira coisa que um cristão deve fazer, orar pelas autoridades. Você tem orado pelas autoridades? Você tem orado pelo seu candidato? Você tem pedido um direcionamento a Deus em quem votar? Eu percebo que muitas pessoas têm discutido muito sobre a política e orado pouco sobre os políticos. Eu tenho ouvido, inclusive, pessoas que estão brigando por causa da política, pessoas que estão abandonando o cristianismo, abandonando a igreja, apostatando da fé por causa da política. Que tristeza ver pessoas da mesma família entrando em discórdia por causa da política. Eu quero dizer que pessoas que estão se comportando assim, elas não estão buscando a direção de Deus. Temos que buscar a direção de Deus, pedindo a Deus que nos oriente para que o nosso candidato seja uma pessoa digna, íntegra, reta, uma autoridade que não seja corrupta, uma autoridade que não esteja envolvido em coisas que nos afastam, que afasta as pessoas da palavra, dos princípios da palavra de Deus. Portanto, a primeira coisa que um cristão tem que fazer é orar por todas as autoridades. Você tem orado? Eu percebo também que muitas pessoas, elas, além de não orarem pelas autoridades, elas estão falando mal das autoridades. Elas estão desejando o mal para as autoridades. Está tudo contra a palavra de Deus. Alguns estão desejando até a morte das autoridades, de algumas autoridades. Que tristeza!
Isso mostra que pessoas dessa natureza, elas não estão tendo a palavra de Deus como referência. Se você é um cristão verdadeiro, a primeira coisa que você precisa fazer é orar e pedir um direcionamento a Deus. Uma outra coisa importante que eu quero destacar, que você precisa fazer, é votar. Orou pelas autoridades? É votar. Algumas pessoas estão tão insatisfeitas com as autoridades que estão dizendo que não irão às urnas, que não irão votar. Não, você deve exercer o seu voto. Não ir às urnas, você está transferindo para aquele lado que você não concorda o direito dele votar e de eleger o seu candidato. Não, não é assim. Nós, os cristãos, temos uma palavra que nos orienta que deve ser sim, sim e não, não. Vamos pedir a direção de Deus, a orientação de Deus e vamos lá, vamos votar. Você, cristão, não pode se abster, não pode ficar em cima do muro, não pode fazer que nem Pilatos lavar as mãos. Você precisa dar a sua contribuição, votar. Uma terceira orientação que eu quero passar para você em relação de como escolher o nosso candidato ou o seu candidato é avaliar o seu candidato e também a bandeira do partido do seu candidato. Qual é a biografia do seu candidato? Em que o seu candidato já esteve envolvido? O que diz a respeito, as redes sociais, a respeito do seu candidato? É só você entrar nas redes sociais e você vai ver o que diz a respeito de um candidato da presidência da República e o que diz do outro candidato. O que esse outro candidato da presidência da República já falou entre os princípios, em relação aos princípios da palavra de Deus. Então, eu quero desafiar você a votar, a avaliar também as bandeiras do partido do seu candidato. Procurar saber também em relação a em que país o partido do seu candidato deu certo. Nós observamos que, infelizmente, muitas pessoas estão se deixando levar pela bandeira do comunismo. E, às vezes, até alguns cristãos ou que se dizem cristãos. E aí vai a minha pergunta. Em que país o comunismo deu certo? É só uma maneira de você avaliar. Nós temos uma missionária que está lá na Venezuela, uma amiga nossa, uma pessoa muito íntegra, e tantos outros países, e em particular na Venezuela, ela relata da tristeza que ela está vivendo na Venezuela, um país com um regime comunista. Uma outra coisa a pensarmos também, países onde os cristãos são perseguidos. Será que a bandeira desse partido que o seu candidato pertence, esta bandeira também não está ligada a países de pessoas, onde que pessoas nesses países estão vivendo perseguição, cristãos sendo perseguidos, missionários, pastores evangélicos não estão tendo a oportunidade, cristãos evangélicos e cristãos católicos. É muito importante você avaliar. É uma terceira orientação que eu passo para você. Avaliar aonde que foi que este partido, a bandeira desse partido tem dado certo. Uma outra orientação, escolher o seu candidato baseado no princípio, nos princípios da palavra de Deus. Cristão bíblico não vota de maneira nenhuma em candidatos que apoiem o aborto, porque nós somos a favor da vida. Não votam também em candidatos que estão aprovando, que são a favor da liberação das drogas, se nós oramos para que Deus liberte as pessoas das drogas. Um cristão bíblico, ele não vai votar de maneira nenhuma em candidatos ou em partidos que apoiam a ideologia de gêneros, que é contra a família tradicional. Você votando em candidatos dessa natureza, você está indo contra a Bíblia, que você diz que é a sua regra de fé. É importante que você faça essa avaliação. A sua base para pregar, a sua base para votar precisa ser a palavra de Deus. Observar os princípios, os valores que esse candidato
não tem absorvido na sua caminhada. E uma outra orientação também, não vote simplesmente em um candidato porque é um amigo, ou um amigo te indicou, ou é um parente seu, ou é um representante do seu sindicato. Não faça isso, tá? Não faça isso. Até mesmo porque esta pessoa muitas vezes não tem uma probabilidade de ganhar, ela vai lá receber alguns poucos votos, não será eleita, mas este voto irá ir para o candidato que é do partido dele, que tem ali um peso maior e que tem uma probabilidade maior, porque muitos partidos botam vários candidatos no seu partido apenas para puxar votos para o candidato majoritário. Pensa nisso, avalie isso, é muito importante essa orientação para que você não vote apenas numa pessoa do seu conhecimento para ajudar alguém, porque é uma pessoa próxima a você. Portanto, essas são algumas orientações que eu estou passando para você de como escolher o seu candidato. No próximo dia 2 de outubro, meu desejo é que o Espírito Santo Deus esteja te conduzindo, te orientando a você fazer uma escolha não conforme a mídia, as redes sociais estão dizendo que candidato A ou candidato B está na frente. Não, olhe esses valores e com certeza Deus vai te orientar, vai te direcionar. Também quero aproveitar essa oportunidade em dizer para você, após você assistir esse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, te serviu de algum esclarecimento, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, dá aí o seu like, o seu joinha, para que as pessoas possam depois passar esse vídeo adiante. Uma outra coisa, eu estarei no meu Instagram, edmilsonbartolomeu.oficial, dando algumas outras orientações, até mesmo publicando os meus candidatos a presidente, a senador, a governador, a deputado federal e a deputado estadual. E se você entender que é uma boa escolha, que possa te abençoar e você compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe e um grande abraço e que o Espírito Santo de Deus nos dê uma eleição pacífica para a glória de Jesus. Amém.